Não tá dando. Vou ver aqui. Agora nós vamos começar a respiração natural. Esta é uma técnica simples que introduz o praticante em seu próprio sistema respiratório e em padrões de respiração. É muito relaxante e pode ser praticado a qualquer momento. A consciência do processo de respiração em si mesma é suficiente para desacelerar o ritmo respiratório e estabelecer um padrão mais relaxado. Respiração natural. Para praticar essa meditação, respiração, na verdade, né, está equivocado ali. É necessário sentar-se de forma confortável ou deitar-se em Shavasana. Esta é a postura de Shavasana. Significado de Shavasana. Shava significa cadáver e asana significa postura. Portanto, Shavasana é considerada a postura do cadáver. É assim chamado porque quando você pratica, deve obter um relaxamento total do corpo e da mente, como um cadáver. É um pouco assustador, né? Mas esse é o nome. Aí aqui nós temos Sukhasana, é mais fácil de praticar, mas não por longos períodos se a pessoa não tiver prática. Foi neste mesmo arquivo que eu coloquei as diferenças nas posturas. Espero que vocês estejam conseguindo ver, porque ficou um pouco grande a figura que eu coloquei, né? Eu vou reduzir um pouquinho para ver se cabe. Não, mesmo assim ainda não cabe. Olha, como está a coluna dessa pessoa quando ela está sentada, assim, ó, no mesmo nível, né? Das pernas e dos quadris. Né? Uma tendência para encurvar, né? Relaxar um pouco, não fica com uma postura tão boa. Já quando a gente coloca umas mantas, uma almofada, ó, apenas aqui ó, nos quadris, olha como eleva, como melhora a postura. Então, é importante fazer isso daqui. Eu sei que nas nossas práticas, o Devananda deixa todo mundo bem à vontade para se sentar, não faz nenhum tipo de exigência, só pede para a coluna ser ereta. Mas se você se sentar com um apoio assim no chão, facilita muito, né, na prática de meditação. Bom, agora nós vamos começar a prática e eu vou tirar do modo de apresentação, porque vocês vão fechar os olhos, tá? Então, agora vocês vão buscar uma postura, de preferência em Shavasana, mas se não for possível, sentado mesmo, tá? Então, sente-se em uma posição de meditação confortável, deite-se em Shavasana e relaxe todo o seu corpo. Esta é uma prática conduzida. Se você puder seguir, seria interessante para aprender e prestar atenção no seu corpo, na sua respiração. É bem interessante. Feche os olhos. Observe o processo espontâneo e natural da respiração. Desenvolva total consciência do fluxo rítmico da respiração. Sinta o ar fluindo, entrando e saindo pelas narinas. Não controle a respiração de forma alguma. Perceba que o ar é frio ao entrar pelas narinas e quente ao sair por elas. Observe isso com a atitude de uma testemunha. Sinta a respiração fluindo na parte de trás da boca, acima da garganta.
Desça um pouco mais a consciência e perceba o ar fluindo dentro da garganta. Aprofunde ainda mais e sinta dentro da região peitoral o ar fluindo pela traqueia e brônquios. Agora sinta a respiração fluindo dentro dos pulmões. Esteja consciente do movimento de expansão e relaxamento dos pulmões. Perceba agora a caixa torácica e observe a expansão e o relaxamento dos pulmões. Esteja consciente do abdômen. Sinta a região abdominal se movendo para cima com a inspiração e para baixo com a expiração. Finalmente, torne-se consciente de todo o processo respiratório, das narinas até o abdômen. E continue observando isto por algum tempo. Perceba agora todo o corpo físico como uma só unidade. Agora, aos poucos, pode abrindo os olhos, movimentando o corpo, as mãos, os pés. Nós temos mais uma prática ainda, é a respiração abdominal. A respiração diafragmática ou abdominal, ela é praticada enfatizando a ação no diafragma e minimizando a ação na caixa torácica. O diafragma é como uma folha, curva de músculos, que separa os pulmões da cavidade abdominal. E quando está funcionando corretamente, promove o mais eficiente padrão respiratório. É o efeito do diafragma, mais que o diafragma em si, que é experimentado como elevação e recolhimento na parede abdominal. A percepção do músculo propriamente dito, contudo, virá com a prática. Durante a inspiração, o diafragma movimenta-se para baixo, empurrando os conteúdos abdominais para baixo e para fora. Já durante a expiração, o diafragma movimenta para cima, e os conteúdos abdominais movimentam-se para dentro. O movimento do diafragma implica a utilização dos lóbulos inferiores dos pulmões. O uso apropriado do diafragma causa uma expansão homogênea dos alvéolos, melhorando a drenagem da linfa na região basal dos pulmões, massageando o fígado, o estômago, os intestinos e outros órgãos que se localizam imediatamente abaixo do diafragma. Esse movimento também exerce um efeito positivo sobre o funcionamento cardíaco e suprimento coronário, melhorando a oxigenação sanguínea e a circulação. A respiração abdominal é a mais natural e eficiente forma de se respirar. Contudo, devido às tensões, postura inadequada, roupas apertadas e falta de treino, esta respiração é frequentemente esquecida. Uma vez que esta técnica se torna novamente parte da vida diária e a respiração correta é restaurada, haverá uma grande melhora no bem-estar físico e mental.
Então vamos começar com a respiração abdominal ou diafragmática. Novamente, né, deite-se em Shavasana ou sentada em Sukhasana, que é a postura fácil. Relaxe todo o seu corpo, feche os olhos, coloque a mão direita sobre o abdômen, logo acima do umbigo, e a mão esquerda sobre o centro do peito. Observe a respiração espontânea, sem exercer nenhuma interferência em seu fluxo. Permita que ela seja absolutamente natural. Para praticar a respiração abdominal, sinta que a respiração e a energia fluem para dentro e para fora, através da região umbilical. Talvez, agora, neste momento, não seja possível sentir esse movimento. Você vai perceber quando você inspirar que a mão direita ela se movimenta para cima. E quando você expira, o movimento é para baixo. Sua mão irá no sentido da sua coluna, movimentará para baixo. A mão esquerda permanece imóvel. Deixe o abdômen relaxado. Não tente forçar o movimento de forma alguma. Deixe o peito e os ombros imóveis. Sinta o abdômen se expandindo e contraindo. Quando o abdômen se expande, lembrando, né, você sente que a sua mão direita se movimenta para cima, com a inspiração. Quando você está expirando, há uma contração. E a sua mão se movimenta para baixo. Os dedos se juntam. E quando você está inspirando, os dedos se afastam também. Continue respirando lenta e profundamente. Inspire, expandindo o abdômen tanto quanto possível, sem expandir a caixa torácica. Ao final da inspiração, o diafragma estará comprimindo o abdômen e o umbigo estará no ponto de elevação máxima. Na expiração, o diafragma movimenta-se para cima e o abdômen movimenta-se para baixo. Ao final da expiração, o abdômen estará contraído e o umbigo comprimido em direção à coluna. Continue por mais algumas respirações. Desfaça qualquer esforço e, mais uma vez, observe o fluir dessa respiração abdominal. Desfaça o esforço nos ombros, nos braços e observe apenas a respiração abdominal. Volte a sua atenção para o fluir da respiração natural. Respire de forma natural. Traga consciência para o corpo, observando como um todo. Sinta todo o seu corpo, os pés, os tornozelos, a batata da perna, os joelhos,
as coxas, vai subindo os quadris, o abdômen, a coluna, sinta os ombros, os braços, as mãos, o pescoço, pode se movimentar as mãos, os dedos dos pés. Abra os olhos devagar. Finalizamos essa prática. Nada. Alguém ficou em dúvida? Se alguém tiver alguma pergunta, alguma coisa, se sentiu mal, se não conseguiu fazer, porque o Devananda pediu para eu fazer essa condução para ajudar as pessoas que não estavam conseguindo respirar corretamente, né? Que ao inspirar, você vai encher o teu pulmão, né? Mas também a parte de baixo, né? Que é o diafragma, daí ele vai se expandir, né? E quando você está expirando, o contrário. Alguém teve dificuldade para fazer isso? Se alguém tiver, se quiser também, pode deixar no grupo alguma dúvida que tiver, ou pode falar particularmente comigo também, tá? Agora a gente vai para uma outra prática, tá? Que é sobre os mudras. Vai ter uma apresentação, e daí eu já vou começar explicando para vocês que muita gente fala mudra, né? Vocês já devem ter visto uma prática chamada Mahamudra, e muitos professores falam mudra, mas no sânscrito o correto é mudra, como se tivessem dois As. Isso eu vou explicar também na apresentação, tá? Que talvez vocês achem estranho, né? Porque cada um fala de um jeito, mas vamos lá. Novamente. Então, nós vamos falar agora sobre mudras. Mudra tem os seus significados e benefícios, né? Mudra é uma palavra em sânscrito com diversos sentidos de acordo com o uso. Significa gesto, selo ou matriz, que é feito com as mãos. Mas também pode indicar posição dos olhos, do corpo e técnicas de respiração para obter benefícios físicos, mentais e espirituais. Alguns mudras atuam no sistema digestivo, outros no coração, outros no sistema imunológico e outros visam reequilibrar um elemento específico. O termo deriva das raízes mud, que significa encanto, magia, satisfação, prazer, e dravai, a forma causal de dra, que significa puxar adiante, doar, dar. Literalmente, pode traduzir-se como aquilo que outorga encanto, força ou poder. Mudra pronuncia-se sempre com o A tônico, como se tivesse duas vogais. Mudra. Mudras são a fonte de uma linguagem gestual e corporal que se origina na tradição tântrica, que são incorporados ao folclore e ao inconsciente coletivo de diversas civilizações. Essa linguagem busca a realização de determinados estados de consciência, através da simbologia e das mensagens contidas em certos gestos arquetípicos, que atuam por ressonância e associação neurológica, atuando sobre camadas mais profundas do psiquismo humano, permitindo-nos redescobrir o conhecimento escondido em cada gesto
e transportar-nos aos processos de consciência a que eles aludem. De acordo com a ciência do yoga, os mudras funcionam estabelecendo uma conexão direta entre corpo, que é o Anamaya Kosha, a mente, que é o Manomaya Kosha, e o corpo energético, que é o Pranamaya Kosha. Por outro lado, no ponto de vista científico, existem numerosas terminações nervosas nas mãos e os mudras agem influenciando os reflexos inconscientes e os comportamentos instintivos que são controlados por áreas primitivas do nosso cérebro. Os mudras tratam de verdades eternas, valores, ideias, conceitos ou estados emocionais que são diferentes para cada um de nós, pois a partir de múltiplas interpretações falam diretamente ao eu profundo. O yoga e as danças tradicionais da Índia nos revelam o significado dos gestos em que ideias e sentimentos são manifestados por meio de símbolos. A origem da prática do mudra. Os mudras fazem parte da cultura e religião védica na Índia desde suas origens. As cerimônias religiosas descritas nos Vedas há 5.000 anos incluem gestos com as mãos e mantras. Os sons, mantras e os gestos, mudras, foram usados para conectar a Terra e o cosmos e canalizar essas energias para os benefícios materiais e espirituais da civilização védica original. Os mudras também são usados na dança clássica indiana, né? Mãos, olhos e movimentos do corpo contam uma história sem usar palavras. A ciência dos mudras foi completamente desenvolvida no período tântrico, que atingiu seu pico cerca de 1.000 anos atrás. Aqui uma moça, né, numa demonstração de uma dança indiana. O mudra, ele é usado nas antigas formas de danças clássicas, como o Bharatanatyam e o Kuchipudi, originário do Natya Shastra, que é um escrito que foi feito pelo sábio Bharata, há cerca de 4.000 anos antes de Cristo, onde a sequência de gestos é usada simbolicamente para contar uma história. Quando usados na dança indiana, os mudras frequentemente são chamados de hastas, que em sânscrito significa mãos. No Tantra, os mudras são como veículos e portais para nos conectar à energia do universo em um nível mais profundo. Através da prática dos mudras, nos conectamos com diferentes tipos de energia de que o universo é composto. Muitos mudras são dedicados a semideuses e semideusas, que representam qualidades existentes dentro e fora de nós. As divindades simbolizam os diferentes tipos de energias que animam todos os aspectos da vida, mente e consciência. Os mudras são os canais de comunicação com essas energias. Os mudras estão relacionados aos 5 elementos que são energias que possuem aspectos físicos e espirituais no corpo. Essas energias circulam através dos nadis, que são canais de energia que circulam dentro do corpo e têm pontos finais nos dedos. Então, o polegar, ele representa Agni, que é o fogo, e o sol, a energia pura, a consciência divina. Já o indicador significa Vayu, que é a energia em movimento, a mente, a consciência individual. O médio representa a caixa, que é o éter, a expansão e a abertura e a conexão também. O anelar está relacionado com Prithvi, que é a terra, que traz solidez e aterramento. O mínimo representa Apas, que é água, e são os líquidos, as características de mobilidade e adaptabilidade. Chakra é uma palavra em sânscrito que significa roda, círculo ou até vórtice, e são considerados centros de energia que servem para absorver a energia vital, o prana, e distribuí-la no indivíduo, através do seu corpo, na mente e no seu espírito, e liberá-la para o exterior. Os principais estão localizados ao longo da coluna e armazenam e distribuem energias. Estão ligados a áreas específicas do corpo. Os mudras têm a capacidade de influenciar a quantidade e a qualidade de energia que circula no nosso ser através dos chakras,
além de equilibrá-los. Né? Aqui nós temos onde os 7 chakras atuam. Tá? O chakra básico, ele atua onde? Nas glândulas suprarrenais, no cólon e no reto. O chakra umbilical, ele vai atuar sobre as gônadas e o sistema reprodutivo. No chakra do plexo solar, ele vai atuar nos pâncreas e sistema digestivo. No chakra cardíaco, glândula timo e sistema circulatório. No chakra laríngeo, ele atua sobre a tireoide e a garganta. No chakra frontal, sobre a hipófise e o sistema nervoso. E no chakra coronário, na glândula pineal e no cérebro. Aqui nós temos os chakras, né? Agora eu vou falar chakras, até agora eu falei chakras, porque é em português, mas em sânscrito é chakras. Os nomes dos chakras em sânscrito, que é Muladhara, Swadhisthana, Manipura, Anahata, Vishuddha, Agnya e Sahasrara. Sahasrara. Difícil de falar, né? Vamos voltar então para o mudra, já vai ter uma prática, tá? Aqui são apenas para explicações de como você vai poder tirar o melhor uso, né, dessa prática. O ideal é preparar o corpo através do Hatha Yoga, mas nem todos praticam, né? Então, porque ele vai ajudar a desenvolver a sensibilidade necessária para perceber os efeitos que os mudras provocam em sua mente e no corpo, com o tempo, e a prática você se tornará mais consciente. Como os mudras nos conectam com as energias sutis do universo, procure criar um espaço sagrado para a prática. Você pode fazer os mudras antes, durante ou após a meditação, para sintonizar sua essência energética. O efeito de mudar pode ser aprimorado através da respiração. Observe sua postura enquanto pratica o mudra. O corpo deve estar em uma posição simétrica. Você deve manter os braços levemente afastados do corpo. Essa posição em si induz um senso de equilíbrio e harmonia interior, porque regula a atividade do sistema nervoso e das glândulas endócrinas.